Olá, tudo bem? Estamos aqui ao vivo mais uma vez para falar sobre o brincar, sobre a convivência em família, nesse período pós-pandemia, no nosso E agora, José? E agora, José, essa dúvida que surge nesse momento crítico aí da vida de todo mundo, né? Que a gente passou por tantos momentos particulares e agora a gente está retomando alguns processos, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso aqui pela Recriação Magazine para famílias, né, que é um braço da Recriação Magazine, da revista digital Recriação Magazines, que tem como objetivo falar com os pais, com os familiares, com os parentes, né? Então a gente está aqui hoje falando com vocês pais, mães, também com os profissionais, mas a gente está direcionando mais nesse Recriação Magazine para famílias, para os pais, para as mães, para os avós, para os tios, para a família como um todo, para as pessoas que convivem com as crianças. Estamos aqui mais uma vez, né, nesse E Agora, José, para falar com a Mônica, a Cristina Monge, a tia Nana da Recriação, né, que é neuropsicopedagoga, que é coordenadora educacional nas escolas, né, na rede pública, que faz um monte de coisas legais. Hoje a gente está particularmente num feriado, vocês viram nossa filha passando ali aqui atrás, a gente está em casa, está num feriado, então a gente está curtindo aqui a família, e a gente preparou aqui para filmar rapidinho para vocês, para gravar, para a gente manter nosso compromisso de toda quinta-feira, gravar para vocês um vídeo falando sobre essa convivência em família, né? Então, queria agora começar a conversar com a Mônica, né? A Mônica que sempre traz ideias tão legais, traz insights tão legais pra gente aqui nessas nossas conversas. Se você quiser participar, pode participar aí pelo chat. Se você está assistindo na gravação, também pode falar aqui pelo chat que a gente vai respondendo para você. Então, a gente sempre transmite ao vivo nas quintas-feiras, mas a gente também pode, a gente deixa tudo gravado para que você possa comentar tanto no Instagram quanto no YouTube no momento que você quiser. Então, comente se está à vontade. Primeiro, Pudinha, oi, boa tarde. Não tá aparecendo pra mim, tá ao vivo. Será? Pra mim também não, mas tá ao vivo. Eu olhei aqui e falei, não tá aparecendo. É um delay da rede hoje. Vamos lá, gente. Nós estamos num feriado, né? E que semana fria aqui em São Paulo. A gente passou uma semana bem fria. E o nosso E Agora, José, que a gente até tinha divulgado a semana passada, que a gente não conseguiu, né? Porque a semana passada foi uma loucura com todo mundo. A gente ficou de falar sobre a importância do brincar, né? E a importância do brincar em família. E aí, eu queria trazer um pouquinho, queria que o Pudim, que ele é o especialista do brincar, né? Que ele viesse junto comigo nessa. Ele tá olhando, né? Por que não tá ao vivo? Que a gente falasse um pouquinho sobre esse território do brincar que a gente tem em casa e que a gente tem junto com os nossos filhos e que a gente não aproveita ainda. E aí, por que a gente não aproveita? Porque a gente não está atento para este brincar, para essa promoção do brincar em família. Tive uma reunião de pais há umas semanas atrás, nas escolas que eu sou coordenadora, e uma das escolas a gente trouxe de maneira geral, assim, né? A gente juntou todos os pais no pátio. E na educação infantil, o pai diz o seguinte: o que você foi fazer na escola? E aí a criança fala, eu brinquei. E ele fala, você vai pra escola só pra brincar? E aí a gente viu essa necessidade de explicar pro pai o que é só o brincar. E aí o Pudim, até na Recriação Magazine, traz isso de maneira bem forte, né? Que se o brincar é a mais sofisticada ação do aprender, né? E o brincar... Mais sofisticada forma de pesquisa, né? Forma de pesquisa. É uma frase do Einstein. Exatamente. Ele fala que o brincar é uma das mais sofisticadas formas de pesquisa que existe no mundo, né? Olha que gostoso brincar. As crianças brincando aqui atrás, ó. Hoje tá muito frio, né? Não dá, ninguém tá brincando na água. Mas tem um monte de gente aí brincando. A gente falou, vamos gravar na piscina que tá frio, né? Mas as crianças estão correndo aqui e isso é uma delícia, né? E aí eu queria trazer essas formas de brincar, que são você tem o brincar livre, onde as crianças interagem entre elas, né? E elas vão promovendo coisas. E aí isso é um laboratório muito legal, porque elas vão
cedendo ou não cedendo, né? Entrando em acordos, e às vezes os desacordos provocam sentimentos, né? Então tudo isso está envolvido. Às vezes a criança chega em casa um pouco mais chateada porque o amigo falou uma coisa que não foi legal, e aí a gente simplesmente diz: não, mas amanhã vai estar melhor, ele não teve essa intenção. E a gente passa meio desapercebido e não valoriza muito também esses sentimentos quando a criança vem trazer pra gente desse brincar livre que aconteceu entre eles. Mas o E Agora José está falando um pouquinho dessa pós-pandemia. E aí nessa pós-pandemia, o que mais a gente tem visto é essa não estruturação do brincar mesmo, né? Essas crianças não estão sabendo como brincar, não estão sabendo como negociar o brincar, não estão sabendo como desenvolver o brincar. Se alguma coisa dentro do brincar não dá certo, já me remete a não querer mais essa ação, né? Essa ação eu já não quero mais. Então a gente está retomando com algumas crianças, isso dentro dos ambientes que tenham profissionais que entendam sobre o brincar, esse prazer do brincar. Mas como é a Recreação Magazine para famílias, existe um campo afetivo que só a família alcança, né? E por muitas vezes a gente deixa esse brincar que a gente teve a oportunidade de passar, de vivenciar, passar. Então, quando a família chega atrapalhada em casa, e aí Pudim queria que você viesse junto comigo, quando a gente está lá e a gente tem que fazer logo uma comida, porque logo a gente tem que levar a outra criança, o Pedro, para treinar, nananana, e a Bianca vem, e ela vem disposta a fazer deste ambiente que eu estou cozinhando um grande brincar. A maioria dos pais falam assim: não me atrapalhe agora, né? Não me atrapalhe agora que eu estou concentrada, eu preciso terminar isso e tudo mais. E aí você perdeu a oportunidade de trazer o brincar, que seria uma soma, não um atrapalhar, dentro do convívio da sua casa, dentro dessa rotina, né, que está estabelecida. Então, quando você vai cozinhar e você vê a sua filha, o seu filho te rodeando, convide-o para brincar junto com você. E aí é perigoso, agora eu não tenho tempo, peça para ele buscar alguma coisa, peça para ele buscar um brinquedo e falar assim: olha, eu vou cozinhar de verdade, você pode cozinhar de mentira, né? Olha, eu tô cortando tal coisa, você pode cortar tal coisa. E aí, com esses brinquedos não estruturados ou com panelas, né? As crianças menores, os bebês costumam fazer isso. Quando as mães estão cozinhando, quando as mães estão na cozinha, eles costumam abrir para mexer nas panelas. E aí só faz maior bagunça nisso. Não, ele está explorando aquilo que ele vê você usando. É uma maneira de brincar, é uma maneira de explorar. E o que a gente faz, já vai tirando as panelas logo da mão da criança, do bebê, e fala que tá bagunçando, que não sei o que, ele não tá bagunçando, né? Ele tá compartilhando com você esse momento. E a gente deixa de compartilhar esses momentos e de vincular esses sentimentos, né? Essa afetividade na rotina do dia a dia. Então aí eu tô falando de crianças pequenas, né? Fora todo o desenvolvimento afetivo que acontece no brincar, ele também acontece um desenvolvimento motor, né? E ele também acontece com vivências, quando a gente fala do campo lógico-matemático, né? Então, quando eu vou falar lá do campo lógico-matemático, eu disse isso muito na educação infantil, Pudim, que as crianças, elas estão vindo e elas foram atendidas, e agora o José está trazendo disso, elas foram atendidas durante muito tempo, e uns anteriores, se vocês quiserem assistir uns anteriores, a gente falou isso, de maneira muito individual. Então elas estavam lá na casa delas, sendo atendida pelos avós, pelos tios, pelos pais, de maneira muito individual. Quando elas vão para essa coletividade, e o atender de maneira muito individual, por muitas vezes, a gente tira a ludicidade das coisas e transforma as coisas em coisas só executivas, né? Então, assim, olha,
preciso colocar o sapato no meu filho, porque daqui a pouco eu vou sair. Então eu já vou lá, já pego a meia, já pego o tênis, já ponho aqui, já enfio a meia, já enfio o tênis, já falo pra ele, vamos sair. E aí eu perdi uma oportunidade gigantesca de transformar isso num brincar, né? Que é, vai pegar a meia, então, tá vendo aquela minhoca que você põe no pé para proteger o pé, né? Antes de você colocar aquele seu outro sapato. E aí eu vou fazendo pela criança e vou tirando essa autonomia da criança. A criança, é tudo muito mais divertido quando uma história é contada, quando uma história é inventada, né? Quando é delicioso que isso aconteça. Esses dias eu tive pouco tempo, eu e a Bianca, nós estávamos, a gente tinha que buscar o Pedro na escola, no treino, era de noite, e o Pudim tava dando aula, e aí a gente tinha que sair rápido, então a gente tinha que jantar meio rápido. E aí eu coloquei a comida na mesa, e quando eu pus a comida na mesa, eu sentei de frente pra ela e disse assim, você vem sempre aqui? E aí ela sorriu, ela tá até olhando pra mim, ela sorriu e disse, venho. Aí eu falo, a comida desse restaurante é boa? Ela falou, é uma delícia, é minha mãe que faz. Eu falei, ai, não sei se eu vou gostar dessa comida. Eu convidei ela pra brincar comigo enquanto a gente jantava. E ela aceitou o convite. E a gente brincou enquanto nós jantávamos, né? Então, e eu acredito muito, se o adulto é a soma daquilo que ele acumula durante os anos, né? O adulto é a soma daquilo que ele acumula durante os anos, tudo que você vai proporcionando para a criança e somando, ela vai trazendo isso na memória afetiva. E nós vamos trazendo essas crianças a se transformarem em adultos mais serenos, né? Em adultos mais calmos, em adultos que enxergam leveza nas coisas. É claro que existem conflitos e sempre vão existir conflitos, os conflitos fazem parte da vida de todo mundo. Mas a gente está falando da importância de se brincar em família, de não perder essas oportunidades. Eu trouxe 2 exemplos bem práticos e bem rápidos, que é em volta da cozinha, que é enquanto você está cozinhando, enquanto você está comendo. Mas existem outros exemplos em casa que você tem que se adaptar. Pudim fala uma coisa, e ele fala sempre isso, e ele aplica muito isso em casa, na família, né? Ele viaja trabalhando, e quando ele está com as crianças, ele tem esse brincar de qualidade com as crianças, né? Mesmo que não seja durante muito tempo, que seja um brincar mais curto, ele traz esse brincar de qualidade. E aí eu queria falar um pouco de perfil de pessoas, né? Lá em casa as coisas funcionam meio assim. Eu não tenho nenhuma habilidade artística, nenhuma. Não sei desenhar, eu pinto muito mal. Esse brincar pra mim, desse desenhar, desse observar, infelizmente eu não tive isso e eu não desenvolvi isso. Nem um apreço por isso, assim, de apreciar mesmo, assim. Eu fui apreciar coisas mais velhas, né? Apreciar obra de arte, eu vou apreciar coisas mais velhas. Eu não tive isso na minha infância. E o Pudim é uma pessoa que desenha muito bem, que pinta muito bem, que faz tudo muito bem. E ele não gosta de brincar do jogo simbólico. E agora eu tô falando de outro brincar, lembra? No começo eu falei do brincar livre, depois eu falei do brincar interagindo com esse adulto que tá em casa. E agora eu vou falar um pouquinho do brincar simbólico. A Bianca é uma criança que gosta muito do brincar simbólico. Então ela sempre traz as bonecas e as bonecas conversam e ela monta cenário e esses cenários são uma delícia e ela fica brincando e conversando nesses cenários. Eu não sei se o que as crianças estão falando está interferindo muito, será que? Acho que não, mas muito? Eu tô dando risada porque ela tá brincando aqui na nossa frente, a Bianca tá aqui, buscando sementes e brincando com sementes das plantas, muito legal. Ela tá brincando de cozinhar aqui na nossa frente. E aí, ela tem essa coisa do simbólico muito forte. E eu brinco do simbólico, eu podia falar, eu não gosto, isso não é muito meu perfil.
esse brincar simbólico. Então toda vez que ela propõe isso pra ele fala assim, fala com a sua mãe. Por que eu tô trazendo isso de maneira forte? Porque dentro da família é importante que vocês também percebam que eu tenho perfil. Tem coisas que eu gosto de brincar com os meus filhos, com meu sobrinho, meu neto. Tem coisas que eu não gosto de brincar. Então eu falo que outra pessoa, olha, faz isso com essa outra pessoa, né? Tenta brincar com essa outra pessoa, que essa outra pessoa você vai conseguir um brincar melhor. Já em contraponto, o Pudim brinca muito bem com a Bianca, e a Bianca, desde pequenininha, ela pega objetos e ela faz formas. Então, por exemplo, a gente tinha uns EVAs redondinhos, que era de um outro brinquedo, que era de uma tabela, assim, você tirava. E uma vez ela era bem pequenininha, ela tinha uns 2 anos e pouquinho, e a gente passou, ela estava montando uma menininha. Então ela pegou os EVAs de várias cores e ela montou o vestido da menina, o rosto da menina. Então ela já estava transformando um objeto em outro objeto, né? Isso para ela é muito legal, isso para a criança é muito legal. E às vezes a criança não faz isso em casa porque ela não tem esses objetos disponibilizados na altura da criança ou como a criança. E aí o Pudim brinca muito bem nessa coisa de desenhar, de montar, e ele trouxe pra gente uma história. Aquela história foi pro ar? Você trouxe? Foi daquela que não deu certo? Eu não sei, porque a gente já gravou uma vez sobre o brincar. E daí a gente perdeu essa gravação. Foi. Então, uma coisa que a gente já comentou, e a gente não sabe se a gente já comentou no ar ou não, né? Porque a gente perdeu. A gente perdeu, né? Que você montou com a Bianca. Você quer contar essa experiência? Como que foi? Conta pra gente. Que você tava montando, a gente montou o quê, né? Faz tanto tempo, né? Eu comprei pra Bianca, e foi por acaso, a gente tava numa dessas lojas, e a gente, e são várias cores, são folhas de várias cores com formatos, então tem vários triângulos grandes, pequenos, médios, tem vários quadrados grandes, pequenos, médios, tem retângulos grandes, tem de todas as cores, então tem roxo, vermelho, verde, azul, amarelo, aí você vai soltando. Então a gente montou uma caixa e ela tinha essas figuras geométricas com várias cores. E aí você pega um papel branco, a ideia é que você pega um papel e que você monte cenários, né, com essas figuras geométricas. E aí o Pudim foi brincar com ela de montar esses cenários. Conta aí essa experiência. É muito legal, porque eu vou para um tipo de montagem, né? Porque, querendo ou não, o pensamento do adulto é sempre menos criativo e mais estruturado, né? Então eu já vou tentando criar toda uma métrica, uma lógica, né? E ela começou a fazer uma outra estrutura de desenhos, né? Então ela fez sobre posições livres, tinha muitas figuras uma em cima da outra, né? Porque quando o adulto pensa em desenhar, ele desenha o quadradinho com o redondinho do lado, vai formando um conjunto de figuras meio que lado a lado. E ela pôs sobreposições, assim, né? Então ela pôs um gramado, ela pegou vários triângulos, corações, quadrados, verdes, claro, verde escuro, e jogou assim de uma maneira bem espalhada, e deu um efeito muito bonito, né? E ela falava assim, não vou fazer mais, porque o seu é muito mais bonito, né? Ela falava pra mim, eu falava assim, imagina, o seu é muito mais legal, eu tô gostando muito mais do seu. Mas acho que a ideia é essa questão, né? Do explorar, né? Uma estrutura não tão estruturada, né? E isso vai nos conduzindo, né? Porque, por exemplo, eu comecei a fazer experiências mais livres a partir da observação do trabalho que ela estava desenvolvendo, né? Dos resultados que ela estava conseguindo ali com aquele trabalho, com aquele material. A gente pode colocar até fotos depois a gente pode colocar umas fotos. Pra vocês verem como ficou legal. E ao mesmo tempo ela começou a estruturar um pouco mais o dela, né? Mas acho que o legal é que a gente conseguiu experimentar antes, né? A gente brinca muito que mesmo quando a gente traz brinquedos não muito estruturados ou brinquedos estruturados, existe uma tendência do adulto a determinar o ritmo do brincar, né? Então, eu trago uma caixa de Legos, de blocos de montar, e eu monto uma pirâmide. A partir do ponto que eu montei uma pirâmide, eu induzi a criança a pensar que aquilo serve para montar pirâmide. Sim. Porque ela poderia montar uma rua, né? Ela poderia montar um do ladinho do outro, ela podia falar que aquilo era com carrinhos, e ficar brincando de carrinhos. Ela poderia levar para um outro lugar aquele brinquedo, mas a gente já sabe para que o brinquedo serve, e a gente acaba induzindo, né, o brincar, né? A gente acaba
Ah, é o bloco de montar, tem que montar, tem que encaixar um no outro. A criança poderia passar dias com aquele brinquedo na mão, sem nunca encaixar um no outro, né? E um dia descobri que era para encaixar, e num processo natural de descoberta dela. E a gente acaba queimando algumas etapas, às vezes, de algum brinquedo, já adiantando, né? Então, a gente vai lá e coloca tal tipo de coisa. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente fala, o meu papel de pai, que também é um pouco educador, que eu estudei isso e tudo, eu gosto muito de estimular novos recursos. Então a gente, primeiro dia, foi tomar folha de sulfite e fez um monte de desenhos na folha de sulfite. Brincamos. A gente ia fotografando os resultados legais para ela ver, depois de novo revisitar esses resultados dela, né? O efeito artístico que deu, o efeito de colorido que deu. Eu tirei uma foto de alguns meus, a gente foi guardando. E daí no outro dia, eu cheguei para ela e falei assim, e se a gente tentasse de uma outra cor? Se a gente tentasse numa mesa preta, a gente tem uma mesa preta. Ela falou assim, tem uma lousa preta também. Daí a gente pegou uma prateleira preta que a gente tinha de um móvel e uma lousa que era mais do mesmo tamanho, maiores do que uma folha de sulfite, e a gente começou a fazer no preto. Daí quando a gente começou a fazer aquela mesma estrutura no preto, ela falou, nossa, que efeito legal. Parecia que as cores eram neon, assim, né? Parecia que eram muito mais brilhantes do que no fundo branco. E no contraste de cor, né, o branco brilha mais do que as cores, né? Então parecia que as cores eram mais apagadas. Quando eu ponho o preto, que brilha menos que as cores ressaltam e ficou uma coisa muito bonita. A gente tirou mais uma série de fotos com fundo preto, né? Então, eu no brincar gosto muito dessa descoberta da criança. Eu tento, dentro do possível, exercer esses dois papéis. Permitir que a criança sempre, brincando em casa, né? Quando eu estou brincando de casa, permitir que meus filhos explorem o brincar ali, explorem o brinquedo o máximo possível, de maneira criativa, e aos pouquinhos a gente vai colocando mais instrumentos, estimulando, se fizer isso, se fizer aquilo, né, colocando alguns outros recursos mais variados para tentar terem novas experiências, né, novas tentativas. Eu acho que, por que eu trouxe, queria muito que o Pudim trouxesse esse relato? Porque eu não tenho essa habilidade. Então nós somos pais, estamos falando do brincar em família, e eu não tenho. Provavelmente, se eu fosse brincar disso, com essas figuras geométricas, que eu fui lá, comprei, achei muito legal, e que eu podia ter pensado, eu acho que eu vou gostar de fazer isso, sei lá, né? Eu faria uma imagem, tiraria foto, guardaria e deixaria... Não, na verdade ela queria colar. Ela faria uma imagem, colaria e viraria um pôster. A primeira coisa que ela falou assim, agora ficou bonito, vamos colar. Eu falei, imagina, a gente vai jogar tudo na caixinha de novo, vamos criar uma outra figura. Exato. Essa a gente já fotografou, tô super feliz. Não, e aí essa etapa já passou pra mim, né? Eu pensei, não, eu já brinquei disso dela, eu não preciso mais brincar disso. Porque eu não tenho essa habilidade. Essa habilidade não é minha. Então, o brincar ia ficar muito limitado. Então, quando vai pra alguém que tem essa habilidade dentro da família, o brincar, ele se expande, ele transborda, né? Então, eram figuras geométricas no papel colorido. E virou uma experiência de contraste de cor, de textura, de volume. Então, imagina, né? Que coisa legal. Instintivamente, todo mundo tem dentro, porque todo mundo foi criança um dia. Todo mundo foi criança um dia. Então todo mundo tinha uma brincadeira predileta, uma coisa que gostasse mais. Eu sou uma pessoa que ama brincar de esconde-esconde. Eu até hoje, quando brinco de esconde-esconde, junto os primos da família, vou brincar de esconde-esconde, meu coração fica meio disparado, assim, sabe? Quando alguém tá pra me achar, ou eu vou me salvar. Porque foi uma experiência que eu tive que foi muito legal na minha infância. Minha mãe adora brincar de esconde-esconde. Meu pai nunca brincou de esconde-esconde com a gente. Ele não gostava de brincar de esconde-esconde, mas meu pai jogava dominó. Meu pai brincava de jogo de tabuleiro, né? Então a gente tem que também achar na família. Eu não tenho que ser bom em tudo, eu não tenho que ter todas as habilidades. Eu tenho que estar disponível naqueles 20 minutos, naqueles 30 minutos que eu dediquei a brincar com a minha filha. Daquilo que eu também gosto, né? Daquilo que eu também sei fazer. Então a gente tem essas duas coisas. A outra situação, tem um moço passando aqui. O rádio. Segurança passando aqui com o rádio, ele veio guardar alguma coisa. É. E aí eu tenho esse. Deixa só ele passar. E aí eu continuo. Pronto. Aí eu tenho esse brincar, que aí eu tô trazendo
Então eu tenho que pensar no meu perfil, naquilo que eu gosto e quais são os materiais que eu tenho disponibilizados em casa. Então eu posso ter o brincar com os brinquedos estruturados, né? Com a piazinha, com o carrinho, que é o carrinho Super Mega Blaster Master. Na outra live que a gente perdeu, infelizmente, o Pudim disse assim: às vezes você vai lá e compra um mega brinquedo e a criança brinca com o quê? Com a caixa. Com a caixa. Papel, embalagem. Com o cenário que vem na caixa. Né? Porque essa criança, a gente também tem que perceber, né, do que as nossas crianças, elas gostam mais também de brincar, né? Então, em vez dela brincar com o estruturado, que é o carrinho, que tem o volante, que tem não sei o que diz, quer brincar com a caixa. Então, aí você fica assim, com o carrinho na frente da criança, extremamente frustrado, fala, mas olha o carrinho! Ela fala, não, gostei. Aí ela continua brincando com a caixa. Você fala, mas olha o que o carrinho faz! Você fala, não, gostei, mas ela continua brincando com a caixa. E aí vai te dando uma frustração, que você fala, gente, paguei super caro nesse carrinho, e ela tá brincando com a caixa. Que bom que ela vai brincar com o carrinho. Mas deixa ela explorar a caixa primeiro, né? Aproveite, faça deste momento esse brincar sem essa cobrança. A gente falou também um pouquinho nessa reunião sobre preparar alguns territórios, alguns terrenos, né? A criança é essa esponjinha cheia de coisa. É como se... E os pais precisam preparar essa terra. Então, quando a gente está criando os nossos filhos, nós estamos preparando essa terra. A gente está plantando um monte de coisa nessa terra. Quanto mais coisa a gente planta, mais frutos nós vamos ter. Então, a gente falou desse preparar, né? A educação infantil, as escolas, elas estão preparando esse terreno, né? Elas estão desenvolvendo a questão da oralidade. Conversem com seus filhos. Aproveitem os momentos que você não pode brincar. Às vezes eu não posso brincar agora. De objetos. Eu não posso pegar um objeto, olhar pra você, porque eu tô aqui cozinhando, eu tô aqui esfregando alguma coisa, ou eu estou aqui, né? Tem mães que trabalham em casa com artesanato, eu tô aqui colando uma coisa e a criança tá aqui do lado. Então, de repente, eu não posso brincar com o objeto que ela tá me propondo, mas eu posso ampliar o repertório dela, eu posso brincar de palavras, eu posso cantar com ela, né? Eu posso dizer uma palavra que ela não conhece, ela vai dizer pra mim, que é isso? E aí eu vou brincar, né? Existem os verbetes, que é muito legal, que quando uma criança não conhece uma palavra, você diz pra ela, mas o que você acha que significa isso? E aí ela vai te trazer, né, uma tradução dela, do que ela imagina o que é. Deixa a gente brincar com essas traduções e significados de palavra. A língua portuguesa tem muitas palavras. Depois que ela brincou, que vocês riram, e que vocês não precisaram de objeto nenhum. Era só da fala, só de estar ali, né? E aí eu brinquei. Depois a gente pode até mostrar o que ela tá fazendo aqui do lado, que o Pudim tá encantado com o que ela tá brincando aqui. Ela não trouxe brinquedo, a gente falou, leva um brinquedo. Ela falou, não, não vou levar, tal. Então ela chegou aqui, ela arrumou aqui umas pedras, umas folhas e umas sementes. Quintal, né? E a importância desse ir para o ar livre, para a natureza, né? A gente sempre gostou tanto, sempre fui muito apaixonado pela natureza. E eu acho que a criança, num ambiente aberto, né, num ambiente natural, ela acaba tendo muito mais estímulos e mais possibilidades, né? Então, quando a gente vai para o quintal brincar, o quintal tem folha seca, tem pedra, tem sementes, e daí ela coletou um monte de pedrinhas, um monte de folhinhas, uma folhinha mais verdinha, uma folhinha mais amarelinha, uma folhinha mais vermelhinha, uma semente mais amarela, uma semente mais vermelha, e com isso ela vai fazendo alguns cenários, ó, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho. Ó, enquanto a gente tá gravando a live, ela tá aqui, ó, montando, deixa eu tirar aqui, ó, ver se você consegue trazer, ó, ela tá montando o cenário, tá vendo aqui, ó, e aqui são sementes as plantas coloridas. viraram arvorezinhas, graminhas, e as sementinhas vão virar outras coisas, depois a gente mostra o efeito final, a gente põe uma foto, pra vocês verem o efeito final da obra de arte. Ok, então a gente falou, olha só, de quantas formas de brincar e quanto esse adulto tem que se encontrar nesse brincar. É claro que dá várias lives isso, mas aí eu queria trazer um pouquinho dos maiores, né? Queria trazer um pouquinho dessas crianças maiores. A gente falou um pouquinho das crianças pequenas e aí a gente pode se aprofundar nisso depois também, porque existem outras, né, formas de brincar. Queria que vocês tivessem essa clareza do material estruturado e do material não estruturado,
e de não perder a oportunidade de brincar nesses momentos que são tão ricos. Acho que a gente não explicou direito que é material estruturado e não estruturado método, explicou na outra.